Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? E aí, pessoal? Trouxeram calculadora para fazer continha hoje? As continhas bem simples. Sim. Nada muito complexo não, viu? O que nós iremos trabalhar no dia de hoje? Nós iremos calcular o volume de terra, né, quando você tem em duas situações. Quando você remove a terra, né, e você vai fazer o transporte dela. E a outra situação é quando você tem uma área e ela deve ser aterrada, né? Então, nós teremos um negócio chamado fator de compactação, né? Então, ela diminui de volume. Então, nós temos que levar em consideração até mesmo na hora da compra, né? Ou da remoção, porque isso vai impactar principalmente em relação a custo, né? Porque esse volume ele acaba se alterando muito de acordo com o nosso cofator de cálculo, para cada tipo de material, né? Então, assim, vamos imaginar que vocês pegaram uma obra de um shopping. Vocês acompanharam mais ou menos, passando na frente, alguma coisa, a construção do shopping estação? Vocês lembram como que era o terreno ali, para ter uma ideia de como que foi trabalhado aquele terreno? Ou não? Você nem observava, passava direto. Não vi nada. Não lembra de Pra nada, ser né? sincero, eu nem observava. Você nem observava. Então, o que Né? acontece? Eu vou abrir o Google Map aqui e vou mostrar duas situações para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Esse aqui, ó, essa área aqui, ó, é a área do shopping, shopping estação. Aí você vê que essa imagem está bem atualizada, né? O shopping estação está bem aqui, ó. Então, assim, se a gente por aqui, a gente não vai conseguir fazer alguns levantamentos mais precisos, né? Mas aqui você pode verificar que... Professor, Oi. até eu ia comentar que não estava compartilhando a tela, mas agora eu estou conseguindo ver. Às vezes tem um delay na apresentação, que quando eu coloco ela demora um pouquinho, e às vezes depende muito da sua conexão, né? Mas quando não aparecer, dá um grito aí mesmo, tá? Porque aí eu paro. Aí eu tento me fuçar aqui e talvez melhore. Né? Então, assim, ó, esta área aqui, ó, que está bem aqui sendo projetada, essa é a área do shopping estação, né? Enquanto arquitetos, né, quando nós temos que fazer um projeto, nós temos que levar em consideração toda essa área, porque quando você vai fazer o projeto, você vai fazer assim, eu vou ter a área que eu vou ter que fazer corte, né, que eu vou ter que cortar o terreno, que eu vou ter que remover terra, tem outra área que eu vou usar essa mesma terra, às vezes, para colocar numa outra área para compactar. Então, a gente quando... Todo mundo já foi lá no shopping estação? Sim, professor, eu já fui. Eu acho que já, né? Quando a gente entra pelo estacionamento, né, assim, entra pela entrada de veículos, a gente pode notar que ele está numa área mais baixa, né? Tanto é que você consegue entrar como se fosse
vou colocar entre aspas, né, do subsolo do estacionamento. E depois você sobe. E quando tem a entrada principal do shopping, ele está numa altura, ele está mais alto. Então você pode observar que quando foi edificado, ele utilizou essa declividade do terreno, né? Então foi escavada uma área que era para fazer o estacionamento e o térreo do shopping ele foi mantido. Então são situações que a gente acaba tendo que utilizar. Deixa eu jogar o bonequinho aqui. Deixa eu colocar isso para cá. Só para a gente ter uma ideia disso aqui, ó. Do que eu estou falando. Então observe, ó, que a entrada principal do shopping ele está nesse nível aqui, ó. Né? Então ele vem todas essas construções aqui. Tanto é que nessa área aqui de lazer a gente dá uma descida, né? Tem uma escada e tal. E você observa que o estacionamento ele está aqui embaixo. Então o que foi feito nessa movimentação? O terreno faz isso, ele corta e faz esse movimento. Então, quando vocês estão trabalhando com topografia, vocês vão fazer a movimentação de terra que mais adeque a seu projeto. Quanto menos movimentação você fizer, melhor, né? Então, por exemplo, aqui. Então, isso aqui é o shopping estação. Agora é o seguinte. Vocês já observam. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Quando vocês passarem na frente do shopping estação, além de você observar ele, eu quero que você observe o terreno na frente do shopping estação. Você já viu o tamanho daquele terreno? Que tem em frente ao shopping? Já. Sim. Já viu a declividade que existe naquele terreno? Porque olha só, é um terreno, por sinal, que ele está bem... Deixa eu colocar para cá. Deixa eu jogar meu bonequinho aqui. Se a gente observar, esta área aqui, ó, é uma área um pouco mais plana do terreno. E depois, ele vai descendo, né? Então, o que acontece? Eu tive um aluno de TFG que ele usou esse terreno no trabalho de graduação dele. A declividade chegava a mais de 4 metros de altura. E isso é muita coisa, que é praticamente o pavimento. E para ele trabalhar com a menos movimentação de terra possível, ele utilizou na construção dele, a edificação ela ia descendo junto com o terreno. E ele foi montando uns platores para fazer essa estrutura, né, da edificação. Então, assim, é muito importante quando vocês forem trabalhar com qualquer projeto, a primeira análise será, antes de começar a fazer o projeto, fazer uma análise na topografia do terreno. Ele pode ditar para vocês qual partido que vocês vão utilizar, como que vocês vão trabalhar a sua edificação, justamente porque você vai verificar e pensar na movimentação de terra primeiro. É um erro muito grave quando o aluno ele despreza essas informações e ele faz que o terreno dele é plano, vamos dizer assim. Porque é muito mais fácil a gente fazer uma edificação no terreno plano, não é? Porque eu não tenho que pensar em rampa, eu não tenho que pensar em escada, né? Que eu acho que é até interessante a gente trabalhar com cálculo de rampa, de escada, rampa para veículo, porque não sei se vocês sabem, quando a gente calcula rampa de acessibilidade, ela é diferente de uma rampa de veículo, né? A inclinação é diferente. Vocês sabiam disso? Em relação a essa inclinação? O senhor havia comentado um pouco na última aula, né? A questão na última aula, da inclinação das rampas. Né? Uhum. Então, assim, isso a gente tem que levar em consideração, porque eu não tenho como colocar um acesso de pessoas pelo mesmo acesso de veículos. Então, isso é para a vida de vocês, tá?
é algo que os alunos sempre acabam tendo dúvidas, é com movimentação de terra em topografia, porque acaba sendo, às vezes, um pouquinho complexo, vocês vão ter apenas um semestre de topografia na faculdade, mas é muito importante vocês entenderem essa movimentação. Então, uma das formas, às vezes, da gente fazer esse estudo de terreno é fazer a maquete dela. Faz a maquete numa escala bacana, onde você consegue literalmente cortar ela e fazer essas movimentações. Eu vou verificar se eu consigo fazer uma maquete para vocês de um terreno e justamente levando em consideração essas movimentações de terra. Porque talvez isso pode facilitar até mesmo essa explanação, como que a gente vai estar trabalhando, tá? Mas o que você tem que imaginar, o que você sempre tem que imaginar é esse formato em 3 dimensões, né? Esquece que você está olhando em 2 dimensões. Terreno, você sempre tem que lembrar em 3 dimensões, porque ele vai passar as informações de declividade, né? É porque isso é uma falha muito grande, né, que acontece de desprezar as linhas topográficas do terreno. Aí é a hora que você vai colocar a sua edificação ali no terreno, não deu, tenho 2 metros de desnível, né? 1 metro de desnível, meio metro, né? Então, tudo isso a gente tem que estar levando em consideração, tá? Então, às vezes, assim, a gente não leva tão a sério, mas quando a gente vai pegar os projetos de PA, né, que vocês vão pegar, né, com certeza com bastante declividade, vocês vão ter essas problemáticas, tá? Então, deixa eu colocar lá na apresentação, né? Então, assim, vou imaginar que vocês estão fazendo um shopping, e esse shopping ele vai ter várias situações. Um outro exemplo que eu posso te passar antes da apresentação é essa aqui, ó. Vocês conhecem o Centro de Eventos Pantanal? Sabe onde fica? Sim. Né? Sim, prof. Né? Ele fica ali perto do Parque Mãe Bonifácia, está aqui, né? Você entrou nessa rotatória, ele está aqui. Esse projeto aqui, eles fizeram uma movimentação de terra muito grande. Se vocês observarem, quando estiverem lá, vocês vão ver o seguinte, que o centro de eventos foi feito uma movimentação de terra para deixar uma área mais plana nessa região, né? Esta região onde eu estou passando meu mouse, você pode observar que tanto é que tem uma rua, né, que passa aqui por baixo, então ele tem uma declividade aqui. E o estacionamento, esse estacionamento especial, para trabalhar com uma movimentação de terra menor e fazer um aterro, eles foram trabalhando com taludes, né? Com os taludes e platores, né? Esse é o talude e foi fazendo os platores, né? Cada um desses aqui de um estacionamento. Vocês lembram como que é lá? Vou jogar o bonequinho aqui. Só para recordar, refrescar a memória de vocês. Olha lá, ó. Como que é feito? Então ele vem, aí ele tem a rampa, né? Sobe aqui, aí vem o estacionamento. Justamente isso foi feito para não fazer um estacionamento inclinado, né? Então, isso aqui é o mais correto. Mas observe a altura que nós temos. Tem uma média, né? Desta área do estacionamento. Deixa eu ver se vai ter aqui. Para esta área aqui, ó. Olha o tamanho do talude, né? Dessa contenção, vamos dizer assim, para o estacionamento. Será que a gente consegue entrar lá dentro? Deixa eu verificar aqui. Não, ele não entra aqui dentro. Não entra. Ó, essa área aqui é mais plana, né? Vamos chegar lá mais próximo do estacionamento. Bora, meu filho. Deixa eu ver se eu jogo ele aqui. Eu quero ele pra cá.
Aí aqui, ó. Não sei se vocês conseguem notar, ainda tem uma escada aqui e eu tenho todo o estacionamento descendo. E a edificação, né, que é o centro de eventos, ele está todo nesse nível aqui, ó. Porém, como ele tem uma declividade aqui, ele desce, ele utilizou 2 pavimentos aqui. Então, se você entrar aqui por baixo, ele tem uma outra estrutura, né, que dá suporte ao centro de eventos. Mas observe que pela extensão do projeto, né, com ele muito grande, o quanto que você teve que nivelar esse terreno. Então, nós temos que levar em consideração justamente essas informações, né? O que eu vou nivelar, o que eu vou trabalhar com inclinado, né? O quanto que eu vou cortar, o quanto que eu vou aterrar, o quanto que eu tenho que compactar. Então, porque na vida de vocês nunca vão pegar um terreno retinho, né? Isso é utopia. Né? Quando vocês pegaram um terreno que é totalmente plano, falam, nossa, levanta a mão para o céu. Geralmente não é isso que acontece, né? E vocês devem ter e dar soluções para ter o cliente. Entenderam mais ou menos a questão de movimentação? Por que nós temos que fazer isso? Né? Então, isso é pelo menos para florear, né, o que nós estaríamos fazendo agora, né, na hora que a gente for entrar nos cálculos. Deixa eu colocar aqui. Então, assim, uma situação hipotética que nós conversamos, né? Aí, o que vocês devem levar em consideração, né? Vocês, enquanto que temos, devem orçar e planejar essa obra diante dessas condições. Então, o que seria o orçar é a partir da base. Vai começar a partir da movimentação de terra, né? Se eu errar essa quantidade de movimentação, a gente vai colocar alguns valores e vocês vão ter ideia do custo disso. Vamos supor que um caminhão de aterro, coloca na cabeça de vocês. Eu vou tentar uma pesquisada aqui rapidinho, né? Vamos ver se eu consigo esse valor aqui. Só para ficar mais exato ainda. Valor de aterro. Não, custo eu não vou ter, preço... Ó, eu consegui um valor aqui que deve ser... Acho que é R$ 220 por metro cúbico. Deixa eu só verificar aqui. Se a internet ajudasse. Ele não especifica aqui se é o metro cúbico ou é o caminhão. Mas vamos fazer o seguinte, que o metro cúbico lá custa R$ 100. 1 metro cúbico. Aí a gente vai calcular depois. Então, assim, o que ele precisa saber sobre o corte, aterro, cálculo de volume para orçamento de obra e não fica acima do esperado? Quantos caminhões de terra são necessários? Então, para essa movimentação, a gente vai ter que levar em consideração isso. O quanto de aterro, quanto que eu tiro e quantos caminhões eu vou precisar para tirar toda essa terra. E nós vamos ver que vai ter uma alteração nesses valores, né? O quanto que eu tirei e o quanto que ele vai sair do local. Então, vamos supor, ele tem um cofator que a gente vai ter que multiplicar, né, perante ao tipo de material que a gente vai estar retirando do local. Aí nós temos alguns termos que a gente vai estar
utilizando, né? Então, conceitos fundamentais. Então, para resolver o problema citado, é necessário que sejam realizados cortes e aterros no local para estabilizar a plataforma ou platô onde será alocado a obra, evitando possíveis escorregamentos ou desmoronamentos. Aí, o que é corte em serviços de terraplenagem, né? O que é o serviço de corte, né? É definido como a retirada ou excesso de material do solo, a qual é remanejado, gerando desagregação e aumento de seu volume. Então, quando eu vou arrumar o meu terreno, vamos dizer assim, para deixar ele na topografia que eu quero, ao retirar ou movimentar essa terra, ela está compactada. Quando eu faço essa movimentação, há uma desagregação. Então, ela se expande. No meio dessa argila, ou da areia, ou da pedra, ela vai ter espaços vazios. Então, esse volume ele vai se aumentar, né? Então, isso aí seria o serviço de corte. Além do corte, nós temos o serviço de aterro. Então, assim, cortar é fazer a remoção. Aterro é eu pegar, por exemplo, uma área e colocar um volume de terra para eu compactar, né? Então, ocorre quando um terreno natural, com nível mais baixo que o desejado, necessita de adição de material, de solo, de terra, até atingir um nível projetado, obtendo um platô nivelado, né? Então, é quando eu preciso acrescentar, aterrar, colocar, né? Aí, lembrando que a gente sempre vai ter que fazer uma compactação, né, de forma correta, e isso aí vai ter uma redução também. Aí, para que serve o cálculo de volume de terra? Qual que é a necessidade que eu tenho que saber desse cálculo? Né? Então, o cálculo de volume de terra é utilizado para encontrar uma solução que permite uma construção com menor movimentação de terra possível, né? Pois a terraplenagem possui um custo muito alto em relação ao custo total da obra. O cálculo pode ser feito por meio de métodos de formas geométricas de alturas e ponderadas. Na próxima aula, é bem provável que eu vou trazer um outro exercício e a gente vai estar utilizando papel milimetrado, né? Porque nesse caso, a gente vai ter um terreno que a gente vai trabalhar com cortes nesse terreno e, posteriormente, vocês vão conseguir calcular. Porque, às vezes, eu tenho o mesmo terreno, eu quero nivelar, eu posso tirar terra de um lado, onde que está mais alto, e colocar numa área mais baixa para fazer a compactação, né? Então, eu consigo fazer uma movimentação de terra sem ter a necessidade, né, de fazer uma compra, né, de aterro. Aqui tem um termo chamado empolamento. Alguém já ouviu falar desse termo? Empolamento? Eu não. Nunca viu, né? O que é o empolamento? Então, esse fenômeno está diretamente ligado à sua plasticidade, né? Então, cada solo, né, ele tem uma plasticidade. Quanto mais plástico for o solo, maior será seu empolamento. Por causa do tamanho das partículas predominantes de argilas. Quanto menos plástico for, menor será o empolamento. Pois, neste caso, geralmente, há predominância de partículas de areia classificadas como frações maiores. Resumindo, o empolamento é quanto o material removido ou material extraído, ele aumenta de volume. Então, vamos supor, aqui tem uma máquina, ela retirou 55,55 metros cúbicos de terra. Ao transportar, ele deu 69,40. Devido ao empolamento, devido ao material que ele estava ali, ele desagregou, né? Ele se separou e esse volume aumentou. Porém, na hora de utilizar isso aqui, para que eu fizesse o aterro, ou aterrar a minha área, ele deu 50 metros cúbicos. Não quer dizer que eu peguei o caminhão, descarreguei e ele ficou com 50 metros cúbicos, né?
Isso aqui acontece porque esse solo, posteriormente, ele vai ser compactado. Então, ele tem um fator de redução, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração 3 situações. O quanto que eu retiro, o retirar, ao transportar, ele tem um volume maior, e ao compactar, eu vou precisar de uma quantidade maior de terra também. Prof, Pode falar. ou seja, quando, tipo, nós formos ter que fazer um aterramento, a gente vai ter que pensar em uma quantidade de terra a mais, porque depois que compactar, ela vai dar certinho, né? Exatamente. Nós vamos fazer um exercício justamente nessa situação, porque aí eu consigo calcular a quantidade de caminhões. Porque quando a gente fala em aterrar, eu tenho um fator de redução, de um cofator, que ele é único, né? Porque é o seguinte, quando eu faço a movimentação de terra, para cada tipo de solo, ele tem um cofator. Se eu vou pegar rocha, ele tem um cofator. Se eu vou pegar areia, tem um cofator. Se eu pegar solo comum, tem um cofator. Se eu tenho argila, ele tem um cofator. Mas quando eu vou trabalhar com compactação, aterro, você já vai comprar um aterro específico, um material próprio para aterro. Então, aí ele usa um cofator único. Então, o volume que você vai precisar calcular, então vamos supor, você vai calcular a metragem cúbica. Porém, eu vou ter que cobrir 1 metro cúbico, por exemplo. 1 por 1, né? Você não vai pedir 1 metro cúbico, você vai pedir 1 metro cúbico mais esse cofator, justamente para você compactar e ele chegar nesse 1 metro cúbico. Aí nós vamos fazer uns cálculos daqui a pouquinho. Aqui eu vou apresentar para vocês agora em relação a esse empolamento, só para florear isso aqui, né? E percentual de empolamento. Então, o empolamento é o crescimento do volume. Então, aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho um terreno. Aí, desse terreno, eu tirei, por exemplo, 1 metro cúbico. Uma porção de terra. E coloquei ele aqui. Quando eu fiz a remoção dessa terra e coloquei ela do lado aqui, o que aconteceu? Ela teve incorporações de vazios. Então, assim, eu tenho um solo natural, solo retirado. Quando eu tenho essa incorporação de vazios, eu tenho um acréscimo. Então, lembre-se que V2, né, que é o volume percentual de empolamento, né, e o volume de terra, sempre será maior que o volume V1. Então, toda vez que eu remover uma terra, ela vai alterar o volume dela. Tirei daqui, tá compactado, bonitinho. Tirei daqui, coloquei aqui, ele vai ter um acréscimo. Sempre. Beleza? Então, entenderam o que é empolamento? E percentual de empolamento? Então, empolamento... Professor, né? Oi, pode falar. mas essa questão de ter aumentado é porque não consegue compactar o suficiente de como estava antes, não é? É porque é o seguinte, você já plantou uma árvore? Árvore não, mas planta que está um pouquinho já de 1 metro já. Já, né? Vamos dizer assim. Então você já plantou. Quando você escavou o solo, você vai lá, tirou a terra do chão, e você colocou a planta e você foi colocar essa terra de volta. Sobra terra ou não sobra terra? Geralmente. Sempre. Sempre sobra terra. Então, quando sobra terra, é justamente o empolamento. Que quando você retira o solo, ali ele está compactado, você está andando ali em cima, né? Então ele está amassadinho, vamos dizer. Quando você retira ele, ele desagrega, ele se solta. Então, ao colocar no buraco de volta, por mais que tenha a raiz da planta tal, né? Parece que sempre sobra. Então é justamente isso que acontece. Entendeu? Entendi. Ô, professor, mas olha aqui. Pode Se, falar. por exemplo, a gente tem que fazer um cálculo para até algum lugar,
a gente tem que levar em consideração também dele ficar um pouquinho a mais, porque com o tempo também vai compactar e vai abaixar um pouco, não vai? Ou Olha, não é um valor muito relativo? não. Isso a gente não leva em consideração, porque é o seguinte, quando a gente faz compactação, vamos fazer uma estrada. Vocês já viram como que funciona rolo compressor de estrada? Já. Né? Então, o que dali é o seguinte, você não... eu só passo ali e pronto, agora eu vou jogar meu asfalto. Não. Você geralmente acaba fazendo testes em partes desse solo compactado, para saber se ele chegou na posição correta. Né? Então, assim, tem todo um trabalho que tem que ser feito. Né? Porque quando você faz a compactação, esse solo ele não pode ceder. De forma alguma ele pode ceder. Né? Porque se ele ceder, você pode ruir toda a estrutura da sua edificação. Então, a compactação ela tem que ser feita de forma correta. Né? Você não leva em consideração isso, não. Tá? Ele tem que ser feito de forma correta. Então, assim, aí eu tenho formas de compactação. Tenho forma de compactação mecânica e tem um manual, né? Então, assim, você vai fazer a compactação dentro de uma casa, para fazer o contrapiso. Você pode utilizar, tipo, um pilão, né? Que o cara coloca uma tora de madeira, né? E coloca um cabo e ele vai socando, né? Então, vai jogando terra e vai socando. Vai jogando terra e vai socando. Ou você usa um equipamento chamado... Eu conheço como saco. Né? Ele é um compactador mecânico, mas é uma pessoa apenas que usa, né? Então ele segura ele e ele tem um motor que ele fica batendo. Então ele vai compactando o solo, né, para fazer o contrapiso, mas ele tem que estar certinho. A gente não leva esse fator de ele vai ceder. Não, ele não pode ceder. Se ceder, ele vai acontecer problema, né? Vai ter problemas na sua estrutura de sua edificação. Então, ela não pode ceder, tá? Então, aqui, ó. Aí nós temos mais dois fatores, né? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma compactação, né, feita de forma mecânica, porém numa estrada, né? Então, assim, imagina o peso desse equipamento, né? Ele passando aqui várias vezes. Mesmo assim, ele é retirado um percentual do solo para fazer o teste, para saber se ele está compactando de forma correta. Né? Então, importância. Então, para que serve esse estudo do empolamento? Né? Então, a gente tem que levar em consideração para efeitos de cubagem e de transporte, né? O quanto que ele vai agregar, né? Quanto mais de volume, determinante na composição de custo para o serviço. Então, se eu vou ter um volume maior, com certeza eu vou ter um custo maior de transporte. Percentual de compactação ou contração. Né? Então, assim, aí aqui a gente está falando já do solo. Né? Então, uma coisa é quando eu vou remover, ele vai aumentar de volume. Quando eu vou compactar, ele vai reduzir. Então, a taxa de redução abre o volume de solo transportado sobre o volume de solo transportado para a recomposição do terreno. Esse aqui ele vai ter um fator só, um cofator só. Né? Esse aqui, em relação no transporte, a gente vai determinar de acordo com o material. E ele vai ter alterações. Tá? Então, aqui, ó, considerações. Na literatura existem vários fatores médios sugeridos, porém, a definição do percentual adequado dependerá de ensaios laboratoriais para cada serviço. No nosso caso aqui, nossos exemplos, eu já vou utilizar esses cofatores. Então, por exemplo, aqui, ó, rocha explodida. Ele fala que o cofator é 1,5. Ah, ok, Rodrigo, você está falando cofator. O que isso vai alterar? Pega a calculadora de vocês aí para mim. Vamos falar que foi retirado aqui, ó, dessa rocha, foi aberto aqui 2 metros cúbicos. Você
tirou de rocha 2 metros cúbicos. Para eu saber qual é o empolamento, eu vou multiplicar pelo meu cofator. Multiplica 2 por 1,5. Quanto que dá? Se precisar de calculadora, pode usar. 3, né? Calma aí. Então, olha só. Então, eu retirei 2, porém, eu colocando o cofator de empolamento, deu 3. Aumentou em 50% o volume do que eu retirei. Então, para eu retirar, eu vou trabalhar com 2. Para eu movimentar, eu vou trabalhar com 3. Então, se eu tivesse lá 10 metros cúbicos, isso ia gerar 30 metros cúbicos. Não é isso? 10? Não. 15. Não, né? professor. 15. Né? Vai dar 15 metros cúbicos. Então, 5 metros cúbicos a mais. Isso aí já dá quase um caminhão. Então, se eu fosse calcular só o quanto eu abri, lá no final ia faltar caminhão para ser transportado. E se eu tenho um custo por caminhão, vocês vão notar que isso, no final da obra, vai ter um furo muito grande. E é no final que eu digo assim, é no final do começo, né? Porque essa é a primeira parte da obra. Então, já pensou você, ao calcular o custo da sua obra, você já errar desde o início? E com valores enormes, né? Porque o custo de movimentação de terra não é barato. Porque, geralmente, quando a gente aluga uma máquina, a gente paga por hora, né? Então, se ela fica parada, você está pagando, né? Então, assim, se alugou uma máquina lá para um dia, você vai pagar enquanto ela estiver lá na obra, você está pagando. Aí eu tenho um outro exemplo aqui, né? Que é um solo arenoso seco, que ele fala que é 1,12. Claro que isso aí é seco, porque se eu tiver água ou mistura com argila, esse cofator ele pode alterar. Mas aí, galera, a gente tem que fazer testes. No nosso caso aqui, nós não vamos fazer, né? Quando você contrata uma empresa para fazer isso, ele leva tudo isso em consideração. Aí aqui eu vou apresentar para vocês outros cofatores, né? Então, assim, como que eu calculo o valor de empolamento? É o cálculo que nós fizemos agora há pouco, rapidinho. É o V final, V de corte vezes o cofator. O quanto que eu estou retirando e o quanto será o cofator. Aí, anota esses valores aí para mim, por favor, no papel de vocês. Porque quando a gente chegar lá no exercício, vocês vão precisar desses cofatores, né? Então, ele fala o seguinte, né? Que em relação a algumas literaturas, ele fala assim, ó, rocha explodida. Ele tem um cofator de 1,5. Solo argiloso, cofator de 1,40. Terra comum, cofator de 1,25. E solo arenoso seco de 1,12. Então, a gente vai trabalhar os nossos dois exemplos utilizando esses cofatores. Tá? Aí só anotem eles, por favor. Anotaram? Sim, prof. Então, nesse caso, isso é em relação ao empolamento. Agora, em relação à compactação, como que eu calculo a compactação do meu solo? Aí ele vai ser V final, V transportado e o cofator. No caso, o que acontece aqui? Ó? Então, neste caso, o problema é mais simples, pois o solo utilizado para recomposição e compactação escolhido, portanto, adequado ao tipo de serviço. Então, eu não vou vou compactar com solo arenoso. Não, é um solo próprio
para aterro, né? Então, assim, você não pode, esse solo, ele não pode ter produtos orgânicos, né? Vamos supor, orgânicos que eu digo assim, lixo, né? Porque se ele tiver lá casca de banana, raiz, né? Tiver esse material orgânico ele vai apodrecer. Se ele apodrece, ele vai reduzir de tamanho. Alguém fez uma pergunta para mim justamente assim, eu tenho que levar em consideração quanto que ele vai reduzir, né? No caso, ele tem que estar apenas solo, né? Que eu consigo compactação. Se eu tiver lixo, ele não vai dar compactação. Ele pode até compactar, mas depois, quando isso for degradando, né? Que é um material orgânico, ele vai abrir espaços, aí você vai ter problema na sua obra. Então, tem que ter quando a gente vai trabalhar com aterro, o aterro tem que ser de qualidade. Então, esse cofator que a gente utiliza, no caso, no cálculo de compactação, é 0,90. Né? Diferente dos outros para transporte, né, que eu tenho 4 cofatores, por exemplo, para compactação eu tenho apenas um, que é 0,90. Tudo bem? Então esse acaba se tornando mais simples. E aqui, ó, eu tenho um exemplo de tamanhos de caminhões para transporte, né? Então eu tenho aqui, ó, metragens cúbicas. Ele vai ter caminhões de 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Então, isso aí que nós iremos calcular, né? Então, às vezes, se eu tiver um caminhão maior, acaba sendo, dependendo da situação, eu acabo tendo menos viagens, né? Mas esses valores aqui é importante nós termos em mente. Vocês acham que 12 metros cúbicos é muita coisa? Sim, professor. 4 metros cúbicos seria 2, 2 e 2. Não seria isso? Vocês conseguem imaginar 2 metros, 4 metros cúbicos? Olha no redor de vocês. Imagina um cubo de 2 metros por 2 metros por 2 metros. Se o pé direito da casa de vocês tem, vamos falar, 2,80, 2,70, então ele nem chega nessa altura. Né? Então, assim, vocês conseguem notar que a gente consegue um caminhão de 12 metros cúbicos areia ou terra, é material pra caramba, é bastante coisa. E quando a gente está trabalhando com terraplenagem, vocês vão ver que as áreas são enormes muitas vezes. Né? Então a gente não vai falar de 10 caminhões, às vezes a gente vai falar de 100, 200, 1000 caminhões de transportes, 1000 viagens. E tanto é que vocês conseguem até ter uma estimativa de quanto tempo você consegue demorar para fazer essa remoção de terra, né? Porque quanto tempo que o caminhão para, você enche o caminhão sai, né? Então, assim, não é de um dia para o outro, né? Então, aqui nós temos esses exemplos. Vocês já viram caminhões maiores do que esses? Né? Caçamba. Já viu o caminhão chamado caminhão fora de estrada? Utilizado em mineração? Vocês têm então uma ideia de o que é transporte de volume? Ou não? Não, sim, professor. Quer ver? Deixa eu entrar aqui. Aí eu vou mostrar uma imagem de uma mineradora, de uma mina na Rússia. Você já ouviu falar do umbigo do mundo? Ou não? Quer ver? Eu não, professor.
Ó, isso é um caminhão fora de estrada. Olha o tamanho disso, né? Olha o tamanho da pessoa aqui em relação ao veículo. Agora você imagina o tamanho dessa máquina também, dessa reta escavadeira aqui, só para fazer a carga. Olha a quantidade de pessoas aqui. Então, assim, em mineração, né, de grande porte, né, você não usa caminhões tão pequenos, né, como aqueles que a gente usa dentro da cidade. Então é utilizado equipamentos bem maiores, né, justamente por uma questão de volume a ser transportado. Então se utiliza essas máquinas com esse porte. Aí, então vocês têm noção do que é o tamanho dessa máquina, né? Aí eu vou mostrar para vocês o umbigo do mundo. Professor, aqueles caminhões que o senhor mostrou, eles têm 12 metros cúbicos de volume? Esses que eu mostrei agora? É. Esses aqui? Esses aqui? Isso. Não, esses aqui são. Não, esses são bem superiores a isso. É muito maior do que isso. Eu não sei o volume, mas só que chega. Eu vou até dar uma pesquisada, mas só que é excomunal. Porque, por exemplo, a concha de uma máquina como essa aqui, dessa aqui, ela pega mais de 1 metro cúbico. Então, assim, uma proporção, cara, é muita coisa. É muita coisa que se coloca dentro. Eu vou dar uma pesquisada depois. Quer ver? Para quem não conhece, esse aqui é o umbigo do mundo. É uma mineradora de diamante na Rússia. Uma mina, né? De diamante na Rússia. Sério que vocês nunca tinham visto isso? Ah, eu já tinha visto aí no Facebook, professor. No Facebook. Aí, ó. Você teve ideia do tamanho daquele caminhão, né? Que é grande pra caramba, né? Tá vendo esse pontinho aqui? Onde está meu mouse? Aham. É um caminhão daquele. Nossa, achei que o senhor ia falar que era uma pessoa, mas, meu Deus. Não, é um caminhão daquele. Então você imagina o tamanho disso aqui. Tanto é que fala que aeronaves não pode passar em cima dessa estrutura porque ele cria um vácuo, né? E ele pode sugar o avião, né? Tipo assim, ele tem uma diferença de pressão, cara, uma coisa de maluco. Mas depois vocês dão uma olhada, um pouco mais de curiosidade, se tiverem, é bem legal, né? É uma área bem interessante de ser trabalhada. Mas vamos lá, vamos trabalhar no nosso. Agora você imagina, né? Quantos caminhões foram utilizados para tirar toda essa terra daí, né? Deve ter sido poucos, não. Deve ter sido caminhão pra caramba. Quantas toneladas de dinamite também, só para detonar isso aí. Então aqui. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Aí eu quero que vocês calculem, por gentileza. Deixa eu até pegar um papel aqui para mim. Ó, calcular o volume final para fins de transporte de um solo classificado como terra comum. Qual que é o cofator de terra comum? Daqueles que eu pedi para vocês anotarem. 1,25. 1,25. Então esse é o cofator. É proveniente de um serviço de terraplenagem que foi avaliado em 4.320 metros cúbicos. Então, ele já está dando o volume, né, em metros cúbicos de remoção de terra, né? Então ele fala que a remoção será 4.320 metros cúbicos. Aí ele fala assim: quantas caçambas de 12 metros cúbicos
seriam necessários para transportar este solo? Quantas caçambas correspondem ao empolamento? Vocês conseguem resolver esse problema? Pense um pouquinho aí, enquanto eu vou beber uma água. E já volto. Então, vocês têm que calcular o valor, né, do cofator, multiplicar o cofator pelo... Primeira coisa, né? Pelo volume de terra, para vocês saberem a quantidade do empolamento. Vou ali pegar uma água e já volto. Dá a mãozinha para vocês. Então, a gente vai achar o V final. A gente vai ver lá o V de corte, né? Que eu vou tirar, que já foi calculado em 4.320. E vou multiplicar pelo meu cofator, que é 1,25. Já chegaram a algum resultado aí? Professor, que quando eu multipliquei esse daqui é 5.400 metros quadrados, né? Metros cúbicos, perdão. Metros cúbicos. Aí, depois eu dividi pelas essas 12 caçambas, 12, tipo, pelos 12 metros cúbicos, e deu 450 caçambas. Exatamente. Caminhões. Então, seria 450 caminhões. A minha deu o mesmo valor que da Camila, professor. O meu também. Aí eu vou ter uma outra situação. Aí ele pergunta assim, então assim, eu achei a quantidade total de caçambas. Né? Então, porque nós pegamos lá o valor de 4.320 vezes 1,25, 5.400. Dividir esse valor por 12, 450 caçambas. Aí ele faz uma outra pergunta. Quantas caçambas correspondem ao empolamento? Só ao empolamento. Então eu quero saber o quanto de volume foi a mais. Então eu vou pegar lá. É 5.400, né? É isso que é o resultado? 4.320. Isso. Né? 5.400 menos 4.320. Eu achei 1.080. Então, 1.080 é só o volume do empolamento. Aí eu vou dividir esse valor por 12. Achei 90. Então, se vocês acharam 450 caminhões, é isso, né? Só do empolamento é 90 caminhões. Então, assim, já pensou se quando você está fazendo o cálculo, leve em consideração o empolamento? Né? Ah, não, você vai lá e faz o cálculo seco, né? Ah, não, vou movimentar aqui, ó, vou tirar 4.320 metros cúbicos. Aí eu vou lá dividir, são 12 metros cúbicos por caminhão. Ah, eu vou precisar só de 360 caminhões. Na verdade, você não precisa de 360, você precisa de mais 90 caminhões só por causa do empolamento. Aí, se a gente fazer uma continha básica, se eu pegar 90, vamos falar que é o seguinte, 1 metro cúbico custa R$100, né?
Então quer dizer o seguinte, que cada caminhão vai custar 1.200. Seria isso? Não é? Ó, 12. Cada metro cúbico vale 100. 12 vezes 1. 12 vezes 100, eu acho 1.200. Aí eu vou pegar 1.200 e vou multiplicar pela quantidade de caminhões do empolamento, que são 90 caminhões. Dá 108 mil. Será que isso aí já dá para dar uma quebrada na obra? Com certeza. Com certeza, prof. É muito dinheiro, né? Então, quando a gente trabalha com obras grandes, isso tem que ser levado muito bem em consideração. Então, aqui, ó, só para corrigir o valor que nós conversamos, né? Então, você pega a V final, que é o V de corte vezes o cofator. Então, terra comum, o cofator é 1,25, nós já conversamos. Peguei 4.320, multipliquei por 1,25, 5.400 metros cúbicos. Quantidade de caçambas, 450. Aí, V de empolamento, né, que eu quero saber, menos V final e V de corte. Então, eu achei 1.008 e multipliquei, dividi por 12. Achei 90 unidades. O que eu quero que vocês façam agora? Utilizando esse mesmo exemplo, com esse mesmo volume de 4.320 metros cúbicos, eu quero que vocês calculem pelos outros 3 cofatores, né? Utilizando o cofator de terra, de rocha, né, explodida, de solo argiloso e de solo arenoso seco. Né? Então, você vai fazer esse mesmo cálculo, mas alterando apenas o cofator. E vamos ver em quantas unidades de caminhões ele vai se alterar, né, de um cofator para outro. Entendeu? Entendemos sim, professor. Sim, professor. Joia. Sim, professor. Calcule aí para nós.
E aí? Fechou? Calma O aí, meu professor. sim. Tô fazendo ainda, professor. Beleza, tranquilo. Terminei. Então vamos lá. Então, deixa eu só fechar uma janela aqui. Porque quem que aguenta política, né? Meu Deus do céu. Então vamos pegar lá. Com rocha expandida, quanto que deu? 180 unidades de empolamento. 1.180, não sei, é isso? Não, peraí. A quantidade de... Olha lá. O volume que deu foi 6.480, Isso. né? Menos 4.320, 2.160. Dividido por 12, 180 caminhões. Né? Só a quantidade de caçambas excedentes. Isso. Fechou? Sim. Ok. Então, vamos calcular em relação ao... terra comum já foi feito, terra argiloso. Então, ele tem 4.320 vezes 1,4, 6.048, menos 4.320, 1.728. Bateu? Bateu, professor. Dividido por Sim. 12, 144 caminhões. Isso mesmo. Ok. O meu também. Agora, em relação a solo arenoso seco, 4.320 vezes 1,12, 4.838,40, menos 4.320, achei 518,40 dividido por 12, 43,2. Então, eu vou precisar de 44 caminhões. Sempre você arredonda para cima. Fechou? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Ou não? Não, Eu não. Tranquilo, né? Então, assim, é sempre levar em consideração que nem tudo que eu for remover, eu tenho que colocar um cofator que ele vai ter um volume maior. Sempre o valor de V2, né, o valor removido, ele será maior que o volume que estava no local, justamente devido ao empolamento. Fechou. Entendido? Morreu o assunto. Agora vamos para um outro exemplo. Deixa eu colocar uma apresentação. Aqui. Professor, só rapidinho. Pode quanto falar. que deu quantidade de caminhões do solo arenoso? 44. 43,2. Arredondando no Daí 44. arredonda para 44, tá? Beleza. Isso. Sempre a gente arredonda para cima. Tá? A gente não tem como você pegar 0,2 caminhão, né? Então arredonda para cima. Beleza. Tá? Então vamos lá, então. O próximo exemplo. Agora o próximo exemplo, nós vamos levar em consideração... Professor,
Oi, pode O falar. senhor tá compartilhando? Não tá compartilhando, né? Não, pra mim. Era pra... não tava mesmo. E eu falando que tava. Tá aqui. Eu acho que agora eu vou compartilhar. Vamos ver. Obrigado. Não, opa. Não quero que vocês já vejam o resultado. Então, aqui. No exemplo 2, nós vamos fazer o sentido da seguinte situação. Lá eu estava removendo e transportando. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho um volume que eu tenho que compactar. Né? Eu tenho que achar o quanto que eu vou precisar de aterro para que eu utilizar na minha área para aterrar essa área. Aí ele fala assim: calcular o volume em metros cúbicos de solo necessário para elevar em meio metro o terreno. Aí ele fala o seguinte, que o meu terreno ele tem 9.600 metros quadrados. Como que eu faço para fazer metros cúbicos? Eu apenas multiplico pelo quanto que ele quer elevar. Quanto que ele quer elevar? Meio metro, não é isso? Isso. Então eu vou multiplicar 9.600, né, que é a minha metragem quadrada, vezes o quanto eu vou elevar, que é 0,5. Né? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. 9.600 vezes 0,5. Eu acho um volume, né, de 4.800 metros cúbicos de aterro. Aí é o seguinte, eu preciso agora calcular a quantidade de caminhões para eu fazer esse trabalho. O que eu tenho que levar em consideração agora? O V final você tem? Vamos colocar isso na fórmula. Você tem o valor de V final? Não. Tem. Não, peraí. Tem. 4.800, né? 4.800. Eu tenho o valor transportado? Não, né? Não. Eu quero saber justamente o quanto que eu vou transportar. Aí, como nós estamos trabalhando com a compactação, eu vou utilizar o cofator de compactação. Vocês lembram qual que é o cofator de compactação? É o 0,90. 0,90. Então, vocês vão colocar lá na fórmula, né? É 4.800, que é igual V de transporte, vezes o cofator, que é 0,90. Né? Então, ele vai ser VT, que é igual 4.800 dividido por 0,90, né? Que você só muda de lugar, né? Então, esse vem dividindo, o outro vai multiplicando. Então, você cruzou. Então, você vai lá, ó. V de transporte, que será 4.800 dividido pelo cofator, 0,90. Aí, eu vou achar qual o volume em metros cúbicos para que eu possa aterrar aquele meu terreno que teria apenas 50 centímetros. Entenderam? Sim. Né? Matemática básica. Aí eu vou pegar o quê? O valor de 4.333,33 e vou dividir por 8. E vou achar 667 unidades. Então, assim, se eu não utilizasse esse cofator de compactação, ia faltar terra para que eu compactasse. Professor, Oi, pode de onde falar. que o senhor pegou esse 0,50? Bem aqui no início da conta? Aqui, ó. Vou ter aqui, provisão. Cálculo do volume em metros cúbicos de solo necessário. Para elevar em meio metro
Ah, Então, entendi. esse ponto 50 é o meio metro. Ah, Aí entendi, eu, entendi. entendeu? Aí eu Ah. achei a metragem cúbica. Porque é metragem quadrada, mais metragem, né? Metro, aí vira o metro cúbico. Ah, tá, entendi. Obrigada. Entendeu? Então, aí eu fechei essa metragem cúbica. Então, assim, esse exemplo aqui, tranquilo. Vamos fazer o seguinte agora. Pode falar. Ok? Diferente do exemplo 1, que nós tínhamos cofatores diferentes, esse nós temos cofatores iguais. Um cofator não se altera. O que nós vamos alterar aqui? Vai ser o quanto que eu vou aumentar no meu terreno ou diminuir. Aumentar, no caso. Então, eu quero que vocês façam o cálculo para mim. Eu levando em consideração que eu quero elevar o meu terreno apenas em 30 centímetros, ele em 80 centímetros, e esse mesmo terreno em 1,10 m. Professor, Hum, o senhor tá falando desse exemplo 2 ou o senhor mudou de página? não, do exemplo 2. Ah, tá. É do exemplo 2. É porque é o seguinte, no exemplo 2, o cofator é o mesmo. Ele não muda. Então, para a gente fazer outros cálculos, utilizando o mesmo exemplo, vamos alterar apenas o quanto que eu vou levantar no meu terreno. Né? Eu vou adicionar no meu terreno. Então, no exemplo, ele fala 50 centímetros. Né? Então, vamos fazer 3 situações. Aumentando 30 centímetros, aumentando 80 centímetros e aumentando 1,10 m no terreno. Aí vocês vão jogar aqui na fórmula, né? E verificar qual o valor a ser transportado e qual que a quantidade de caminhões a serem transportadas. Quantas viagens terão que ser feitas? O senhor só pode repetir novamente o valor Da elevação do terreno? 30 Isso. centímetros. 30 centímetros. 80 centímetros e 1,10 m. Beleza. Tá Obrigada. bom? Aí Tá, pode joia. calcular Pode calcular. agora? Pode calcular agora. Vamos fazer um intervalozinho, 20 minutinhos, aí a gente já volta com esse resultado e já finaliza. Tá bom? Vou só fechar. Aí daqui 20. Tá bom, professor. Beleza.
E aí, pessoal? Tudo calculado já? Sim, prof. Sim, professor. Sim. Sim. Que turma fenomenal, viu? Olha só, se todo mundo fosse igual a vocês, eu não ia ficar perdendo tempo. Então vamos lá. Quanto que deu? O volume a ser transportado com 30 centímetros. 400 unidades? O meu também deu isso. Deu isso também? Que alguém deu diferente? Então foi lá. 9.600 vezes 0,30, daria um volume de 2.880 vezes 0,90 dividido por 8, né? Isso. Quantos caminhões deu? 400. 400. 400. Calma aí. O meu deu diferente. Vamos ver o que eu fiz de O senhor errado. multiplicou por O meu 180. deu 388. 288? Então vamos falar. Então seria 9.600 vezes 0,30, 2.880. Né? Isso. Esse fechado. Vou dividir esse valor por 0,90. 3.200. Né? Que é o volume transportado. Dividido por 3.200. Dividido por 8. Dá 400. 400. Fechado, isso mesmo. Quem deu o resultado diferente disso aí, entendeu onde está o erro? Sim. Ah, beleza, então. Então, o outro é com 80, né? Então, 9.600 vezes 0,80, 7.680. Isso. Esse valor dividido por 0,90, que é o cofator, acho 8.533,33. Dividido por 8, 1067. 1.067. Exatamente. Fechou. Fechou, prof. Então, vamos lá. O outro, 9.600 vezes 1,1, 10.560 metros cúbicos, dividido por 0,90, 11.733,33. Dividido por 8, 1467. exatamente. Então, assim, imagina, ó, 1.467 idas e vindas. Cara, é muito trabalho, né? Mas também 9.600 metros quadrados de área também é muito trabalho. Pessoal, em relação a esses cálculos, ficou alguma dúvida? Não, professor. Da forma que a gente fez, ficou tranquilo? Deu para entender bem, né? Sim. Deu pra entender certinho. Oi, pode falar. Quem falou prof? Não sei. É que eu não vejo a cara de vocês mais. Se brincar, é perigoso vocês me verem na rua, me cumprimentar e eu passar direto, tá? Foi eu, professor. Eu falei só que sim, porque Beleza. tá tudo certo. Beleza, então. Então, o que acontece? Na próxima aula, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de papel milimetrado. Pode ser tamanho A4, não tem problema não. Por quê? Nós vamos trabalhar com um terreno, eu vou passar para vocês o terreno, e nesse terreno a gente vai criar um platô com um nível médio. Então nós vamos tirar a terra de um local e colocar a terra em outro, né, no mesmo local. Então a gente vai fazer uma movimentação de terra para deixar ele nivelado. Aí nós vamos ter que fazer alguns desenhos, tal, e a gente vai fazer isso à mão, e o papel milimetrado vai nos ajudar. Então, você, papel milimetrado, sabe o que é papel milimetrado, né? Sim, prof. A professora tinha até pedido semestre passado, só que a gente acabou nem usando. Então, vamos usar ele então, né? Olha, esse tipo de papel, pessoal, que professor que pediu,
De desenho? Isso. Mas aí ela pediu o A4, pode ser? Ou tinha Pode que ser o ser, A3? pode. Não, pode usar o A4 mesmo, não tem problema não. Pior das hipóteses, dá para grudar um no outro depois também, se quiser fazer maior. Para que eu uso bastante papel milimetrado? Eu uso para fazer levantamento ou para fazer projeto. Às vezes você quer fazer um esboço e às vezes você acaba perdendo um pouquinho da proporção em tamanho, né? E às vezes você acha que às vezes o seu quarto está do tamanho, o banheiro está de outro, está quase do mesmo tamanho. Então, às vezes você pode utilizar o papel milimetrado para facilitar vocês fazerem esboços, né? Tentem fazer. Deixa eu só sair daqui. Oi. Eu precisa ser necessariamente um A4, porque eu tenho um Moleskine, só que ele é Moleskine, as folhas dele são milimetradas. Serve ou precisa do A4 mesmo? Mas ele é grande ou é pequenininho? Ele não é pequenininho, ele é médio. É porque é o seguinte, talvez você tira 2 folhas e gruda uma em uma. Senão vai ficar muito pequeno o seu desenho. Ah, tá, tudo bem. Tá? Porque, por exemplo... Professor. Oi, pode falar. Perdão. No caso, eu vou ter que comprar, então, já que eu vou ter que comprar, é melhor comprar um A3 ou um A4? Você tem impressora em casa? Não. Não? Se você tivesse impressora, eu mandava para você uma malha. Eu faço geralmente... Mas tem como imprimir. Eu Oi? Tipo, não tem em casa, mas tem como eu imprimir em outro lugar. Eu posso criar uma malha para vocês e vocês desenharem. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Porque isso acaba facilitando também. Seria melhor, porque eu Pode tenho... ser? Eu crio a malha e coloco lá no Ava. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é uma malha, mas isso aqui é para isométrica. Estão conseguindo enxergar ela? Aham. Né? Essa aqui, ela é fácil para você trabalhar com desenho isométrico, né? Porque você só vai, quero fazer um cubo, né? Você vai lá e... Eu acho que a gente já até usou contigo quando você substituiu um GD, prof, no mês passado. Eu acho que foi. Então, assim, a gente usa bastante... Eu uso bastante isso aqui, né? Então, aí, ó, eu deixo um monte aqui, porque às vezes eu quero fazer um projeto de alguma coisa, e eu quero fazer em isométrica, eu já faço já mais ou menos em escala. Vou fazer um levantamento, eu levo uma folha como essa, né? Porque se a pessoa quer o mobiliário, eu já consigo colocar as 3 medidas, fica fácil para esboçar, tal. Porque, assim, levantamento só entende quem fez. Você entrega para outra pessoa, ninguém vai entender nada. Aí eu vou criar uma malha. Essa daí é fácil de encontrar, professor? Essa isométrica? É. Olha, sinceramente, eu não sei se a gente... Acho que acha para comprar, mas eu acho que não é muito fácil, não. Você quer que eu mando para vocês? Manda Eu sim, quero. professor. Manda Tá, sim. Também eu vou fazer o Sim. seguinte. Eu vou criar as 2 A4 e mando para vocês certinho. Porque aí no dia que vocês precisarem, tem as informações. Aí eu coloco lá no Ava, na unidade 4, seção 1. Anota aí. Que aí eu vou baixar essa aula também, vou tentar colocar lá já, porque eu tô tendo um probleminha para baixar os arquivos, tá demorando bastante. Mas eu coloco essa aula e coloco esse material também, caso vocês precisem. Tranquilo? Eu vou até providenciar isso aqui agora, essas malhas, e vou mandar para vocês. Aí eu vou mandar em PDF, tá? Fica fácil para vocês abrirem. Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Tranquilinho. Joinha, então. Tranquilo. Bom final de semana para vocês. Eu vou montar esse material para colocar lá na aula já. Ok, professor, obrigada. Tchau, Tchau, professor. Bom final de tchau. semana. Bom final de semana. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, só mais uma pergunta. Eu Pode? prefiro comprar o papel milimetrado. Uhum. Tudo bem. Aí o ideal seria para a gente utilizar agora e também futuramente o A3 ou o A4? Eu prefiro, se você for comprar, compra o A3. Porque pior das hipóteses, você vai fazer um levantamento, você dobra ele no meio, você tem 2 A4. Beleza. E você tem uma área maior de trabalho, tá? Compra 3. Beleza, então, professor. Muito Tá obrigada. joia. Por nada, Bom que final de isso. semana, bom descanso. Igualmente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom feriado para vocês. Que feriado? Segunda-feira.
Tá Vocês bom. não Tchau, sabiam? professor. Obrigada. Não sabia, Falou, não. tchau. Você me avisou. Acabou. Tchau.